Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada. O horário ao qual vocês vão estar assistindo este vídeo. Vocês estão lembrados que eu disse que quando eu chegasse aos 100 inscritos eu ia estar contando o milagre da minha vida. Mas já passei mais de 100, né? Pela misericórdia do Senhor, já estamos aí com 200 e poucos inscritos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês que já se inscreveram, aqueles que ainda vão estar escrevendo, né? Que o Senhor Jesus venha abençoar as vossas vidas. E então eu estava assim aguardando o meu genro, mas o meu genro está com um problema familiar, né? Então não vai poder estar aqui tão cedo para estar aqui me ajudando a fazer este vídeo. Então eu vou fazer assim da maneira que o Senhor for dando graça, né? Porque eu sou ainda nova, né, neste canal. E assim, devagarinho a gente vamos adquirindo assim experiência, né? Então já faz tempos que assim eu estou assim para estar contando este testemunho, esse grande testemunho da minha vida, mas assim não foi possível, né? E pela misericórdia do Senhor, os 100 inscritos vieram assim, mais de 100 inscritos, bastante rápido, né? Então não tem como eu ficar esperando, né, o meu genro, né? Porque o problema lá com a família é muito sério, então não sei quando que ele vai poder estar aqui comigo. Então vamos estar fazendo nós mesmos, né? Meu neto Daniel assim me colocou aqui, né? Então vamos assim ver o que o Senhor Jesus traz para as nossas vidas neste dia, né? Na manhã deste dia. Então eu quero estar assim cumprimentando a vocês com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Que o Senhor Jesus esteja em vossos lares, em vossa família, né? E eu quero estar assim dizendo a vocês que é o fruto da boca, né? Então aqui eu peguei aqui uma referência bíblica que se encontra no livro de Provérbios 21, que diz 18, 21, que diz: fruto da boca, o coração se farta, a língua faz todo o corpo responsável pela consequência de suas palavras. Quer dizer que tudo que nós falamos com a nossa língua ela tem poder muito grande. E a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam sabiamente serão recompensados. Quem encontra uma esposa desde algo excelente recebe uma bênção especial do Senhor. Então a nossa língua, ela tem poder de fazer viver e tem poder de matar, né? E eu fui uma criança, assim, quando eu vim morar nesta cidade a qual eu moro, eu vim para cá, eu tinha 4 anos de idade, a minha cidade nem existia direito, né? Não era nem uma cidade, era uma cidade de interior, bem interior mesmo. Então, eu fui crescendo aqui, com 7 anos de idade, abriu-se uma igreja evangélica aqui no meu bairro, e eu comecei a frequentar esta igreja, já deixando ciente que na minha família não tinha ninguém cristão, né? Era só eu. Então eu ia para a igreja desde pequenininha, né? Então fui crescendo na igreja, né? Fui a primeira criança, a primeira jovem, que naquela época não havia adolescente, hoje aqui temos, né, adolescentes. Então eu vivi a minha parte de infância na igreja, né? Quando eu estava com 15 anos, 16 anos para 17, eu vacilei na presença do Senhor Jesus e arrumei uma barriga sem casar. E na minha época, a moça, né, que engravidava sem casar, os pais, eles eram muito enérgicos, né, as mães, né. Na minha casa, o meu pai ele era muito durão, mas o coração do meu pai ele sempre foi mais mole. E a minha mãe, ela sempre foi mais rígida mesmo, sabe? Então, quando eu engravidei, tive meu filho com 17 anos, né? Fiz 17 anos, tive meu filho, engravidei com 16 e pouco. Aí minha mãe disse para mim: você vai trabalhar, eu só vou cuidar do teu filho para você trabalhar. E eu, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, quando eu tive meu filho, ainda trabalhava e tudo. E quando eu vinha do serviço, minha mãe sempre dizia, quando eu chegava atrasada, minha mãe brigava. Então, achando que às vezes estava por aí, aquela coisa de mãe que depois que nós somos mãe é que nós entendemos.
E com isto eu fui ali trabalhando, cuidando do meu filho. E quando foi um dia eu reencontrei uma pessoa que eu já conhecia lá do passado, que quando eu comecei a trabalhar era ainda criança, e esse rapaz já era homem feito, né? E andava no trem, aquela coisa, você conhecia as pessoas de trem, e ali eu já estava com 17 anos para 18, já tinha tido o meu filho, e este homem estava com 31 anos para 32, e começou umas conversas e tudo. E quando foi um dia eu cheguei na minha casa atrasada, minha mãe brigou muito comigo, e minha mãe foi para o quarto, e naquela época filho não respondia suas mães nem seus pais. Hoje eu estou com 54 anos, né? Meu nome é Luzia Gonçalves Fernandes, né? Para quem não sabe. E o meu canal é Luzia Fernandes Vlog, né? E eu estou com 54 anos, mas eu ainda não sei responder minha mãe, né? Às vezes a mãe fala alguma coisa, a gente fica nervoso, né? Naquela época a gente ficava também nervosos, né? Mas não abria a boca para responder pai nem mãe, né? E este dia minha mãe brigou muito comigo, o trem atrasou e ela brigou e tudo. Quando ela foi para o quarto dela, eu olhei bem para cima e eu tinha sido criada dentro da igreja, mas eu não conhecia Jesus. A palavra do Senhor Jesus fala que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus, né? E eu não conhecia, eu vim conhecer a palavra do Senhor depois, né? Conhecer mesmo ali ao fundo, que nem eu estou falando para vocês, que a nossa língua ela tem um poder, e naquela época eu não sabia, né? E eu abri a minha boca santa naquele dia, olhei bem para cima e falei que o primeiro louco que aparecesse na minha frente, eu estava indo. E vocês acreditem ou não, você cristão, você não cristão, eu sei que muitas pessoas vão estar assim focado e assim cogenitando com aquilo que eu estou falando, né? Naquele dia, o diabo usou aquela palavra que eu disse para trazer à minha vida aquilo que a minha língua havia dito, né? Com 3 dias, a pessoa apareceu em minha vida, né, em minha frente, no mesmo trem, pegando a mesma condução, e ali conversar vai, conversar vem, quer que eu guarde lugar, e ele pegava o trem mais antes do que eu, e se você quiser eu guardo, para ir chegar aqui, quando o trem chegar aqui, o seu lugar está guardado para você sentar e vir até, né, aonde eu moro, sentada, descansando, sentadinha no trem, e por aí foi, né? E guardava o lugar e tal, e naquilo chegou no sábado, vamos para o cinema, na sexta-feira me convidou, e eu nem pensei que eu no sábado saía mais cedo, mas tinha que estar em casa no horário que minha mãe sabia os meus horários, mas nem pensei, acabei indo para o tal do cinema, e cheguei em casa, ainda levei outra bronca. Quando foi no domingo, já nervosa pela bronca de sábado, passei a mão, já tinha combinado com a pessoa que ia almoçar na casa dele, já nem falei nada para a mãe, passei a mão no meu filho, nas minhas coisinhas para passar o dia fora, e fui almoçar, e esse almoço durou 17 anos. Porque de lá eu não vim embora mais para casa, minha mãe ficou 3 meses, meu pai sem saber por onde eu estava. Quando eu vim buscar o resto das minhas coisas, que eu deixei o endereço, que minha mãe não se encontrava, deixei com a minha irmã o endereço, e quando foi domingo, meu pai abaixou em casa. E assim foi. E com 3 meses que eu estava com essa pessoa, eu já estava grávida de novo. E ali eu já fui conhecendo a pessoa com quem eu estava casada ali, que já estava junto, né? Fui conhecendo a índole, a vida, a pessoa que era, né? Trabalhador e tudo, mas assim, uma pessoa que não respeitava muito as mulheres, que maltratava, que, né, foi um casamento abusivo, né, que vocês sabem casamento abusivo como é que é, né, tem aqueles abusivos só de língua, o meu era de língua, era de espancar e aquela coisa toda, e quando eu cismei que porque até o meu filho já estava começando a sofrer, eu trouxe meu filho, vim embora com ele, meu pai ali não disse nada, minha mãe quando a pessoa veio depois de 3 dias para que eu voltasse, eu grávida já de 3 meses, a minha mãe disse que eu tinha que voltar com o pai daquela criança que eu estava ali na barriga, que era para eu juntar minhas coisas, as coisas do meu filho e voltar. Meu pai entrou na frente e disse que o filho era dele, que ele que ia cuidar, porque quando foi para registrar o meu filho, quem ficou responsável num cartório
era meu pai. Então, qualquer coisa que acontecesse com o meu filho de ruim, meu pai é que ia pagar o preço. Então, meu pai não deixou levar meu filho embora. E meu pai ficou com meu filho. E eu fui embora com a barriga e a pessoa junto e naquilo. E foi só sofrimento dali para frente. E aquela coisa toda, e sofrimento, e sofrimento. E eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de batalhar pelas minhas coisas, então apanhei muito, tinha um bar e aquele, sabe, às vezes apanhava até dentro do bar e a pessoa não respeitava aquela coisa toda. Mas eu quero criar um foco mais lá na frente, sabe, no meu milagre, sabe? E através desse sofrimento, né? Um dia eu ganhei força por causa de um freguês que me disse que se fosse ele que tivesse um esposo daquele, ele passava a mão nas filhas, passava a mão nele, e ia morar nem que fosse embaixo da ponte. Eu pedi esmola, mas que com um homem daquele não vivia, que eu não tinha vergonha de estar com um homem daquele. E aquilo me entrou no meu coração, falou assim grandemente no meu coração, e eu fiquei esperando a próxima surra. Eu falei, a próxima nós vamos conversar direito. E na próxima surra eu fiz assim mesmo. Peguei, passei a mão, desci-lhe também o sarrafo na cabeça, passei a mão em mim, passei a mão nas minhas filhas e vim embora para a casa da minha mãe. Chegando na casa da minha mãe, eu disse a ela que se não tivesse lugar lá para mim, que ela dizer que eu ia passar a mão em mim, na minha filha, na condução que eu tivesse chegado ali, eu já estava indo embora, nem que fosse para debaixo de uma ponte, mas que para lá, da onde eu tinha vindo, eu não voltava mais. Aí minha mãe viu que eu estava decidida, minha mãe me deixou. Aí me deu um cômodo da casa dela e ali comecei a morar ali, fui trabalhar, cuidando das minhas filhas. E quando foi um belo dia, né, eu estava ali e eu tinha um irmão meio problemático e veio um irmão que eu nunca tinha visto, nem a minha mãe, um irmão de igreja que não era da nossa igreja, porque todos nós que servimos ao Senhor, nós chamamos irmãos, né, em Cristo. E este irmão chegou e falou com o meu irmão e já estava saindo com o meu irmão já. E antes disso ele falou para mim que o Senhor Jesus estava lá, que o meu lugar estava lá, que não tinha ninguém no meu lugar, que o Senhor Jesus ele estava de braços abertos ainda para me receber de volta para a presença dele. E eu já estava querendo brigar com este irmão. E esse irmão falou para mim que não era por força nem por violência. E estava indo embora, foi embora. E eu fiquei ali com um cigarro na mão que eu ia fumar, tomar um café e fumar. E nisso que eu virei as costas para acabar de esquentar o café ali na casa da minha mãe, este irmão voltou e eu senti quando chegou a pessoa atrás, que eu virei, ele pôs o dedo no meu nariz e falou para mim que ele já estava longe. Mas ele voltou para trás porque o Senhor Jesus tinha... por obediência ao Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus mandou ele dizer para mim que se eu não voltasse inteirinha, bonitinha, do jeito que eu estava ali, encostada ali naquele imóvel, eu ia voltar, nem que fosse na mira de um revólver. E esse irmão falou isto da parte de Deus e foi embora. E eu ali fiquei sem me mexer, não conseguia me mexer. Quando eu consegui me mexer, eu fui atrás desse irmão com raiva, sabe? Falando quem ele pensa que vai pôr o dedo na cara dos outros, assim, e tal. Quando não encontrei mais esse irmão, voltei para trás e comecei a atormentar minha mãe. E minha mãe disse que não conhecia esse irmão, nunca tinha visto, e de fato nunca tinha visto mesmo. Que lá na frente é que eu fui saber que ela não conhecia, porque ele era de outro ministério mesmo, então não tinha como ela conhecer. E eu só sei que eu fiquei ali. Só que a palavra do Senhor aqui, ai meu Deus. Tem um versículo aqui na palavra do Senhor Jesus. Vocês procuram aí que vocês vão achar. Entram aí no Google aí que vocês vão achar que a palavra diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Então, o Senhor Jesus, ele não deixa acontecer nada na minha vida, nem na sua. Não interessa se somos cristãos, se não somos, porque naquela época nem na igreja eu estava, né?
e já estava fora da presença do Senhor há quase 20 anos. Então, mas o Senhor Jesus não deixa acontecer nada na minha nem na tua vida sem antes avisar. Às vezes, a gente não ouvimos o que Deus está falando, que Deus usa as pessoas. Sabe que lá na Bíblia tem um versículo que Deus usou a jumenta para falar com Balaão, né? Porque ele não quis ouvir, precisou da jumenta lá, né, falar com ele, ele judiando para poder a jumenta ir, e a jumenta falou com Balaão, né? Então, Deus às vezes usa a jumenta, usa a pedra, usa os passarinhos. O que Deus tiver de usar para falar com nós, Deus vai usar para nos avisar das coisas, né? E o Senhor Jesus assim me avisou, usou o vaso dele, o servo dele para me avisar. Se eu não voltasse para a presença de Deus, né, inteira, do jeito que eu estava ali, bonitinha, foi assim que Deus mandou o vaso me falar, eu ia voltar nem que fosse na mira de um revólver, né? Então, eu assim vim embora, que nem eu disse, estava ali trabalhando, cuidando das minhas filhas, né? Porque o meu filho já morava com a minha mãe, meu pai já havia falecido, e esse meu filho, minha mãe continuou a cuidar. E eu vim com as minhas filhas, e ali cuidando das minhas filhas, né? Aí a pessoa quis voltar comigo e eu não quis, e aí cada final de semana, esta minha filha, eu tinha uma filha caçula, ainda tenho, né? E ela era a única filha que ia com o pai embora, né? Todo final de semana, para vir no domingo. E quando foi esse dia, levou e não trouxe mais. E foram 45 dias e eu sem ver minha filha, e minha filha não vinha. Minha mãe um dia virou para mim e falou assim: menina, você vai deixar aquele homem com aquela menina lá? E eu entrei na justiça e me deram ganho de causa e eu fui, né? Na segunda-feira não consegui ir buscar a minha filha, mas na terça-feira eu estive lá, busquei, peguei a minha filha, trouxe embora, cheguei em casa, já ia dar quase 8 horas da noite, porque ainda tive que voltar ao fórum para assinar outros papéis. E naquela felicidade, estava muito calor, a minha filha ali brincando com as minhas sobrinhas. Aí meu irmão veio, levou minha sobrinha embora e ficou a minha filha ali brincando. Eu assistindo o R.R. Soares na televisão. E virei para o canto assim do sofá, para o braço do sofá para pegar o cigarro, para fumar. E nisso eu vi alguém chegando na porta e batendo, a minha porta só encostada aí. Eu perguntei o que era e a pessoa virou e falou que tinha ido buscar a neguinha dele, que era o pai dela, que tinha ido atrás da menina, que eu tinha ido pegar o oficial de justiça lá. E eu fui, quando a minha filha ouviu a voz do pai, ainda quis correr para a porta. Eu corri na frente, tranquei a porta e vim de lá para cá e eu respondi, falei que o negócio dele era no outro dia lá no fórum. Quando eu falei isso, só deu tempo de eu ouvir a porta descer. O chute que ele deu na porta, a porta desceu. E a minha filha voou no meu braço, entrelaçou as pernas na minha cintura. E eu fiquei ali, quando eu virei, só deu tempo de eu falar: Jesus tem de misericórdia. Que eu vi só o revólver brilhando na mão dele. E ali eu vi só as balas vindo para cima de mim. Eu virei, fiquei na frente para não acertar na minha filha. Joguei ela em cima da cama que estava na minha frente e fiquei ali. Minha mãe veio de lá para cá e: para com isso, você está ficando doido. E ele foi atrás da minha mãe e lá também escutei um estampido, mas eu já estava lá fora, saindo para fora. Estava na frente da casa de um cachorro que tinha na minha porta, descendo. Ele voltou para trás, puxou pelos cabelos e me jogou no chão, pôs o joelho em cima do meu peito, pôs o cano do revólver na minha testa e falou um nome bem feio, falou que agora eu ia morrer. E aquilo veio algo assim no meu coração, uma voz na minha mente, no meu coração, que falava que era para eu chutar. E eu ali ainda demorei ainda um pouco, aquela voz falou umas 3 vezes no meu coração, na minha mente, para me chutar. Quando eu chutei, ele bambeou e eu levantei. Subi em cima de uma cerca que tinha nos fundos da casa da minha mãe, que era uma cerca de tela grossa, de arame farpado, e eu não sabia nem como que estava lá o terreno de baixo. Eu não sabia que o dono do terreno de baixo tinha cavado o barranco para fazer a casa dele, e estava aquele barranco enorme lá embaixo. Quando eu vi, não dava mais para voltar para trás,
porque o homem estava com o revólver atirando atrás de mim e a solução era pular aquele barranco. E eu pulei lá embaixo, toda cheia de tiro, não sabia quantos até o momento. E a vizinha abriu a porta para ver o que estava acontecendo e eu entrei para dentro da casa da vizinha e caí na beira da pia dela. E ela me chutava, moça, não morra aqui não, e empurrava com o pé. E o meu irmão logo em seguida já veio com um carro pela rua de baixo e já me pegou, me pôs dentro do carro, me levou para a Santa Casa da minha cidade aqui. E os médicos só rasgaram as minhas roupas, tiraram meu brinco, meus anéis e me colocaram na ambulância com outro médico. Disseram, olha, leva lá para o hospital, assim que a gente já reservamos vaga lá, porque aqui não dá para fazer nada por ela. E aí me colocaram mais um outro que estava também baleado dentro dessa ambulância, me levaram para uma outra cidadezinha aqui, perto de mim. Chegando lá nesse outro hospital, os médicos vieram com uma espátula bem grande, de plástico bem duro, me viraram com a espátula para lá e para cá, olhou para a cara do outro médico que foi na ambulância e falaram para ele, olha, aqui nós não vamos conseguir fazer nada por ela, leva ela lá para o hospital do Mandaqui, que a gente já reservamos vaga lá, se ela conseguir chegar lá. E o outro que foi atirado também, cheio de tiro, que foi sentado do meu lado, segurando as minhas mãos, porque eu ficava gritando para Deus não deixar eu morrer. E ele dizia assim que eu não ia morrer, que ele também tinha levado 4 tiros, estava ali sentado. Quando chegou nesse hospital, ele desceu, não precisou nem de maca, foi andando lá para dentro. E eu ali morro no morro, e não conseguia respirar às vezes, a respiração ia faltando. E eu fui parar nesse hospital chamado Mandaqui, que eu nem sabia para que lado ficava até então. E eu nem vi como foi que chegamos tão rápido lá. Chegando lá, os médicos já estavam lá de plantidão. E eu gritando, só sabia falar, não deixa eu morrer. E eu colocava o dedo num buraco que ficou aqui. E o dedo ia entrando, aí colocava a mão na barriga porque era muita dor. E com isso, quando eu cheguei, que os médicos já me colocaram lá para dentro, eu já entrei em coma. Quando eu acordei do coma, já ia dar 6 horas da manhã, cheia de aparelhos, cheia de coisas. E uma enfermeira de 2 metros na porta do meu quarto, para poder estar ali guardando o meu quarto. E quando deu 6, 7 e pouco da manhã ia dar, as enfermeiras vieram, tiraram uns eletrodos que estavam no meu peito, nos meus dedos, né? Aí só ficou uma borracha com líquido saindo pela essa borracha, caindo num vidro que estava no chão assim, aquela borracha no meu nariz, saindo aquele líquido verde. E aí a minha visita, né, do mês chegou e me fez aquela bagaceira toda, e eu peguei e saí arrastando aquele soro, aquela garrafa, aquelas coisas todas, fui pro banheiro tomar banho. E quando eu tô lá tomando banho, os médicos vieram para me ver, que eles ainda não tinham me visto. E quando eles viram, cadê a moça que estava aqui, foi aquele alvoroço. Quando me viram lá dentro do banheiro, os médicos me cataram rápido de lá, me arrumaram, as enfermeiras me colocaram lá naquela cama, arrumaram as coisas direito lá do jeito que estava. O médico veio me falar que eu tinha corrido um outro perigo muito sério, porque aquele líquido que estava saindo de dentro de mim, por aquela mangueira, era o veneno da bala, né? E que se aquela mangueira saísse do meu nariz, saísse do lugar, que o veneno, eles não iam conseguir mais colocar aquela mangueira no lugar e o veneno ia me envenenar e eu ia a óbito. Então, aí passou-se, né, aquele turbulência dentro de eu ter levantado ali e ter feito aquilo. Quando foi mais tarde, foi o horário de visita, meu irmão veio me visitar, que foi o meu irmão, estava em cima da casa dele, quando a pessoa chegou, ainda deu 2 tiros que passaram de raspão na cabeça desse meu irmão, né? E eu nem sabia, fui saber depois. A minha mãe também já tinha ido para o hospital antes de mim, porque o tiro que pegou a mão dela, que ele foi atrás dela e atirou na porta da cozinha dela, o tiro que pegou a mão dela era para pegar os peitos, né? Acertar o coração da minha mãe, mas a misericórdia do Senhor foi tão tremenda que o Senhor pôs as mãos e o tiro ricocheteou, pegou na mão dela, e ela foi parar no hospital também.
E eu ali, né? Aí os médicos, quando meu irmão veio me visitar, os médicos vieram, né? Pegaram uma radiografia com umas bolinhas brancas assim, que era a trajetória da bala, com uma varinha assim na mão, um pedacinho de varinha, né? Tipo assim, e ele virou para mim e falou assim para mim, né? Antes disso, meu quarto virou um quarto parecendo uma romaria, que tinha médicos e médicos, enfermeiros e enfermeiras, todos ali, que eles não acreditavam que eu estava ali com vida, vinham, me apertavam, né? E quando foi depois, este médico virou para mim e disse para mim se eu tinha alguma religião. Eu disse que não. Se eu tinha algum santo de devoção, também disse que não. Aí o médico disse que se eu não cria em nada, e eu disse que cria em Deus. E ele disse para mim que era para eu se apegar muito com Deus, porque não era para eu estar ali com vida. Aí foi contar a trajetória dos tiros no meu corpo, né? Aí ele disse que, falando para mim, tá vendo este buraco que está aí no seu tórax, vazou o seu seio? Eu disse para ele que sim. Ele disse que aquele tiro que subiu ali, que vazou meu tórax, vazou meu seio, e faltou uma linha para ele chegar no meu coração, que os médicos não sabiam aonde ele tinha batido para ele desviar e sair, estourar o meu tórax e o meu seio sair para fora, porque era o tiro e a bala, era a bala e o meu coração. Então não tinha onde ele bater para ele vazar, desviar do meu coração e vazar para fora. Então ele falando que o primeiro milagre da minha vida foi aquele, né? Que era o meu coração e a bala. E ela bateu em algum lugar antes de chegar no meu coração e saiu para fora. Que o primeiro milagre foi esse. O segundo milagre da minha vida foi eu não ter desmaiado, porque se eu prestasse atenção na dor que eu estava sentindo no meu abdômen, porque uma das balas me estourou o fígado, o baço, uma vértebra do meu reto, né? Que eu tenho 1,5 metro de tripa de carneiro, né? Enxertada no meu reto e no meu intestino, né? Fizeram um enxerto. Então, se eu prestasse atenção na dor que eu estava sentindo no meu abdômen, eu ia desmaiar, ia chegar lá em óbito. Mas a minha sorte foi que eu prestei atenção mais no buraco, que já não tinha mais problema, que a bala já tinha vazado, que é a bala que atravessou o meu tórax e o meu seio, e eu ficava enfiando o dedo dentro daquele buraco e esqueci um pouco a dor do abdômen. Então foi tirava a minha mente da dor que eu estava sentindo no abdômen, ali na barriga. Então eu consegui chegar lá sem desmaiar. Então os médicos falando, esse foi o segundo milagre da sua vida. O terceiro milagre da minha vida foi uma das balas que ela entrou faltando uma linha para chegar na minha coluna, na vértebra da minha coluna. Ela parou, ela estacionou em cima do osso da minha bacia, faltando uma linha para chegar na minha coluna, porque se ela entra uma linha a mais, ela ia acertar a vértebra da minha coluna e eu ia ficar paraplégica, nunca mais eu ia andar, né? Inclusive, esta bala não pode ser mexida, ela está aqui em cima, os médicos não podem tirar, né? Então, ela ainda está aqui dentro de mim, né? E uma outra que estraçalhou na rótula do meu joelho também, que está lá os frangaços da bala também, que não tiraram, não mexeram. E duas que acertou meus braços, né? 2 no braço, né? E foram 6 tiros, né? A qual eu levei, né? Então, este é o milagre grande, né? Que o Senhor Jesus fez na minha vida, me livrando da morte. Os médicos me citou 3 milagres da minha vida, e eu fui citar mais os outros, né? A qual o Senhor Jesus deu. O livramento da minha mãe, que aquele tiro não acertou o peito dela, não acertou o coração dela. Os 2 de raspão no meu irmão, né? Que Deus abençoou também, que ele ainda estava com problema de coluna, andando com
com a bengalinha assim para poder segurar o corpo, que ele estava com muita dor de coluna e teve que pular da laje lá embaixo na casa da vizinha, na areia da vizinha, para não ser morto. E a minha filha, né, com 3 anos e meio, que tinha voado no meu colo a hora que o homem chegou e estourou a minha porta e pôs um pé para dentro da minha porta e começou a desferir aqueles tiros. Aí ainda uma daquelas balas ainda acertou de raspão o pezinho da minha filha. Hoje em dia ela está com 23 anos e a marca do tiro que ficou no pezinho dela subiu, né? Que a pessoa vai crescendo, vai subindo, já está aqui na coxa dela, mas ficou como um espinho, como a marca, né? Da pessoal, que nem eu estava dizendo, né? Deu um probleminha aqui no celular. A minha filha, né? Então Deus foi muito grande, né? Livrando ela também, né? E pela misericórdia do Senhor, nós todos saímos ileso, né? Assim bem dizendo, né? Que a destruição que o inimigo das nossas almas quis fazer na minha família, ele não teve o poder de fazer, né? Pela misericórdia do Senhor, o Senhor deu vitória às nossas vidas, né? E eu assim consegui terminar de criar as minhas filhas, né? O meu filho, que foi criado pela minha mãe, está bem, graças a Deus, está morando ali no Ceará, um homem maravilhoso, sua esposa, sua família, as minhas filhas também, né, cresceram todas umas mulheres honradas, mulheres abençoadas, umas meninas assim, trabalhadeiras, né, muito assim, honestas, né, e tudo aquilo de mal, né, a qual as pessoas assim, o pai achava que nós íamos sucumbir, o Senhor Jesus deu vitória às nossas vidas, né? Então eu passei por aí, né? Os milagres ao qual os médicos disseram, né, que eram 3, não foram só os 3, né? Foi as bênçãos do Senhor se abrangiu na minha família inteira e pela misericórdia do Senhor voltei para a presença do Senhor, né? Não que na presença do Senhor nós não temos angústia, não passamos por problemas, passamos, que a palavra do Senhor fala que aqui nós iríamos ter aflições, né? Mas só que as nossas aflições, o Senhor Jesus traz a recompensa, né? Nos dá vitória, nos dá refrigério, né? Então nós hoje lutamos, amanhã nós cantamos o hino da vitória, né? Então assim, deixo já ir terminando aqui, porque esse celular não está muito bom. E preciso dar uma limpada nesse celular aqui para ver o que fica. Então, para não ter que gravar tudo de novo, vou terminar aqui. E espero que vocês gostem, né, deste meu testemunho, né? Para mim foi um milagre grande ao qual o Senhor fez na minha vida, né? Vai ter muitos que não vão achar, né? Porque sempre nós não podemos, assim, nem todo mundo tem a mesma mente de todo mundo, né? Então, se nós todos pensássemos iguais, né, não haveria as pessoas com ideias diferentes, né? Então, que vocês venham estar gostando, né? Venham estar compartilhando este canal, esse testemunho, né? Propague este canal por aí, compartilhe, deixe os vossos joinhas, vossos likes, né? Se inscrevam nesse canal, né? Vocês que ainda não são inscritos, vocês que são inscritos já, que já se inscreveram, vocês que nos ajudam, que têm nos ajudado, né? E o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Vou aqui também estar adorando ao Senhor com louvor e pedindo assim, né? Que este vídeo fale no coração de cada um de vocês, que a paz do Senhor Jesus venha estar presente na vida e no lar de vocês todos, né? E vocês que assim quiserem, né? Deixam assim os vossos comentários, né? Vocês que quiserem assim ouvir mais testemunhos de bênção na minha vida também, né? Assim, deixa nos comentários, né? Falem assim para que a gente possa ter estímulo para estar contando as bênçãos qual o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Vou assim também estar aqui adorando ao Senhor, né? Com louvor, e que o Senhor Jesus venha estar presente assim na vida de cada um de vocês, né?
venham gostar desse vídeo, compartilhar, se inscrever, deixar seus likes, seus joinhas e estar conosco nesta peleja aí, nesta batalha, né? E vocês que quiserem, assim, estar ouvindo mais testemunho, mais bênção, ao qual o Senhor Jesus tem feito em nossas vidas, né? Pode comentar lá no canal, né? Deixar os vossos comentários, pedir, né? E assim que vocês venham assim estar assistindo, né? E que o Senhor Jesus venha estar falando grandemente em vossos corações. Eu estava ali louvando, mas o meu celular estava com a memória cheia e estava assim parando toda hora, então ficou um vídeo assim, e tanto que eu queria que ficasse um vídeo bem feitinho, bem arrumadinho, mas o conteúdo é o que importa, né? E tenham certeza que tudo isso ao qual eu disse aqui neste vídeo é tudo verdade, sabe? Tudo verdade, tudo embaixo das ordens, das ordenanças de Deus e das bênçãos do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha estar falando nos vossos corações e tenham todos assim uma boa noite, que o Senhor Jesus venha estar com vocês em cada dia das vossas vidas. Fique na paz do Senhor Jesus.